Hoje com a doutora Rosa Basto, é hipnoterapeuta. Sim. Olá. Olá. O mote para a nossa conversa é este livro, Começa a Viver Agora, tudo o que precisa de saber para lidar com a ansiedade. E de facto este livro foi pensado e escrito antes da quarentena, antes da pandemia, mas faz todo sentido falar verdade. disto agora. Antes de mais, muito obrigada. Bom dia, Estar obrigado por na estar minha aqui terra connosco. e estar aqui com o Jorge Gabriel e a Sónia. Muito obrigada. Obrigado. Este livro foi pensado muito antes da pandemia e o lançamento era para ser em março, quando tudo isto despoltou. Tudo isto despoltou. E o título não veio mesmo a calhar, porque após uma pandemia, nada começar a viver agora sem conflitos e sem medos. Ainda não acabou a pandemia, portanto o livro vai ajudar imenso quem quiser. Mas nós já vivíamos em ansiedade, não vivíamos? Eu acho que a nossa sociedade está repleta de ansiedade e acho que não há ninguém que não tenha ansiedade nesta sociedade de tanta competitividade, tanta pressa, tanta correria. E o livro baseia-se essencialmente em ensinar as pessoas a pensarem seriamente o que é que querem fazer da vida delas. Se precisam de pensar para fazer uma mudança, as mudanças nós sabemos que é aquilo que mais incomoda qualquer pessoa, saber mudar. E o livro reflete exatamente, pare para pensar e agora sim começa a fazer uma vida que merece, a vida que sempre precisou, que é ter paz, ter calma interior e, portanto, o livro Como é que se consegue essa paz interior? Como é que se consegue parar? Aprender a respirar, etc, etc. Com tantos conflitos diários e permanentes. Preocupações. Sim, é mesmo isso. As pessoas hoje em dia estão a empurrar a vida com a barriga para a frente e não se dão conta que estão a fazer em 24 horas aquilo que muitas das vezes tem que ser feito em 48 ou até em 72. Não é? Fazemos tudo muito rápido. E o organismo, por essa pressa, por essa correria, nas primeiras páginas do livro fala exatamente sobre isso, é necessário que alguém pare e que diga o que é que eu preciso fazer, o que é que está a acontecer na minha vida, que está a disputar todo este stress do meu corpo e que eu não estou a aproveitar o agora. Por isso eu digo que começa a viver agora. As pessoas ansiosas vivem muito no futuro e não se preocupam, ou seja, preocupam-se demasiado no que vai acontecer, os ses, não é? Aquela necessidade dos ses, e esquecem-se de presenciar, ou seja, estar na consciência, estar naquilo que podem aproveitar. Claro. Não foi essa a maior angústia? Foi as pessoas não poderem perspectivar o futuro durante a pandemia? A pandemia, sim. A pandemia levou as pessoas, se calhar... Ai, que eu nem sequer consigo marcar as minhas férias. Se calhar a pandemia veio para as pessoas refletirem um pouquinho, porque nós não somos nada e se não pararmos mesmo para Tivemos pensar... mesmo que parar à força. Paramos à Obrigada. força e foi uma autorreflexão que nós todos precisamos de fazer. Acredito que muitos portugueses o fizeram, aliás, no mundo inteiro, mas, acima de tudo, pensarmos como é que eu posso agora cuidar mais de mim, cuidar do planeta. Ouvi aqui a falarem da alimentação, que é muito importante. Como é que nós podemos ser mais saudáveis, mais ecológicos, mais saudáveis, estarmos mais presentes na vida e tirarmos partido da família, dos amigos, dos hobbies e de tudo aquilo que nos possa fazer felizes. Eu atendo muitas pessoas no consultório e aquilo que me vêm dizer, a minha vida é toda a correr, eu não tenho tempo para nada, eu não saboreio Isso é o nada. dia-a-dia, não é? É o dia-a-dia. Toda a gente. E estados de ansiedade todos nós passamos. Sim, uma vez ou outra. Quando é que, e às vezes até é desejável ter uma certa dose de ansiedade, não é? Mantém-nos um bocadinho proativos. Quando é que essa ansiedade começa a ser problemática e começa a limitar os nossos movimentos? É quando ela começa a ser patológica, quando começa a ter muita intensidade e ela é funcional quando nós temos todos alguma ansiedade para nos prepararmos para as situações, as questões que nós confrontamos de medo e de alguma dificuldade, ameaçadoras, digamos assim. Mas quando ela começa a ser demasiadamente intensa, as pessoas estão muito focadas no se eu for para ali como vai acontecer, se eu fizer isto o que é que vai ser, se eu tiver se, e o que acontece é que a intensidade vai aumentando surrepticiamente. Nós não damos conta como é que isso acontece. Chega uma altura em que temos medo de tudo. E o problema de ficarmos patologicamente sem saúde, não é? É quando começamos a dizer eu já não faço isto, eu já não faço aquilo. E há muitas pessoas que têm níveis de... Hoje em dia nós atendemos nos nossos consultórios é muita ansiedade e doenças, comorbidade, ou seja, outras perturbações associadas a este quadro. Então, começamos a ter medo de tudo e há o isolamento e os evitamentos. E depois vêm aquelas perturbações que nós conhecemos tão bem, que são as agorafobias, as pessoas não saem de casa. É lamentável, num mundo como o nosso, que muita gente, e os jovens são muito os mais sofrem sobre isto, e as vítimas, que ficam presos no computador e têm realidades virtuais em que já não se permitem sair. E até criam avatares, não é? Criam personagens
personagens, não é? Sim, criam personagens, Aquilo que gostavam usam de as ser, não é? máscaras para poderem ser aquilo que elas querem agradar aos outros. O livro reflete muito, com exercícios muito práticos. O livro é um livro muito prático, é para toda a gente usar. Como, por exemplo, este exercício, aprender a respirar. Vamos Olha, voltar a ser bebés e a respirar como eles. É que é algo tão natural e faz parte do nosso sistema nervoso que toda a gente sabe respirar. Pensamos nós. Mas chega uma altura, portanto, por andarmos a correr tanto, que damos conta que não damos conta. A respiração começa a ser demasiadamente só até aqui. E o organismo não recebe aquele oxigênio tão precioso para libertar todas as toxinas. Então, o respirar, que no yoga, na meditação, nos exercícios de auto-hipnose que eu também ajudo e ensino os meus pacientes, mas a meditação que é tão comum e tão hoje em dia falada, que é tão boa, levar então uma respiração saudável, que é um exercício que se pode fazer ao longo do dia várias vezes. Por exemplo, inspirar fundo, conta até 3, trava um bocadinho a respiração e depois solta em 6. É coisa maravilhosa, tão simples, e costumamos dizer que nós temos os círculos ultradianos e que se toda a gente parasse 20 minutos, de 20 em 20 minutos, ninguém sofria de stress nem de ansiedade, mas isso obviamente não é possível. Mas se nós pudéssemos, de vez em quando, ao longo do dia, fazermos esta respiração, que é o que fazem as pessoas que fumam. Se repararem, alguém que tem hábito de fumar faz isto, leva o cigarro à boca, trava e depois faz. Ela está a fazer o exercício, Claro, mas por isso é agora que lhe dá podem... prazer. Exato, Ajuda a dar além da prazer. nicotina e outras coisas mais. Claro. Mas é um exercício que qualquer uma das pessoas podem fazer, habituarem-se a tê-lo como um hábito do dia-a-dia, respirar, parar um pouquinho, porque é que eu estou a acelerar, desacelerar com a respiração, o corpo tem tempo para fazer a sua própria conexão e depois libertar o dióxido de carbono que tão mal nos faz. Conexão, ligação, exatamente. mas como é que ela se estabelece? É muito simples, quando nós eu vou usar um pleonasmo, é olhar para dentro e fixarmos-nos num estado focalizado de atenção. Isto acontece-nos todos os dias, quando vamos a conduzir, nós vamos a conduzir, esquecemos, obviamente, toda a gente sabe entrar em transe são hipnótico. atos reflexos. Reflexos e autónomos. Nós Sim. vamos a conduzir, o nosso piloto automático liga à morada e nós muitas vezes nem queríamos ir para aquele lugar, mas o carro leva-nos para ali, se tivermos apto, não é? Sim. Então, quer dizer que nós todos sabemos, de forma espontânea e natural, entrar em estados de transe natural. Aquilo que nós ensinamos no livro também ensino, sem estar, não é um livro técnico, portanto eu não vou falar para psicólogos nem para técnicos, é para as pessoas todas. Ensina efetivamente a fazermos isto de uma forma muito natural. Percebermos onde está o padrão que está-se a repetir na minha vida e que eu não estou a dar conta e que estou sempre a bater com a cabeça na porta. E, portanto, o que é que eu posso fazer? Quando esse padrão é condicionado, como é que podemos resolver Ele é o problema? condicionado deixa de ser condicionado quando nós tomamos a percepção de sabermos onde é que ele está. Porque algumas pessoas condicionam o nosso comportamento. Quando nós estamos... O que Jorge Gabriel está a dizer é que outros nos podem condicionar. Exatamente. Nós todos somos apanhados nessas ratoeiras. É, não é? É, mas podemos dar conta são as âncoras, nós chamamos âncoras, que estão estímulos ativos e condicionados que nós não damos conta, mas os outros... Basta que alguém faça, às vezes, um movimento, tipo isto, sem crianças, nós tivéssemos alguém que nos olhasse assim, ou fizesse assim, ou fizesse... Isto é um ato tão condicionado que nós vamos ter um comportamento de resposta que vai levar a que o outro depois também tenha uma resposta para nós. Sim. Então isto vai tornar-se aqueles mal-estares da reprovação. Se nós tivermos uma autoestima menos boa, vai acontecer é que vou começar a pensar que aquela pessoa não gostou de mim, aquela pessoa se calhar vai pensou, fechar-se ainda mais. ou vai se fechar ainda mais. Os exercícios que nós temos aí no livro... As batidinhas? As batidinhas exemplo, é um deles, que é muito anti-ansiedade. interessante. Anti-ansiedade. Como é que são essas batidinhas? Olha, são muito simples. É um exercício do Dr. Roger Galahad, que ele criou ETFT, mas o que nós fazemos é o O seguinte... que é que disse que ele era? Ele trabalha com... O Dr. Jorge Galahad trabalha com TFT. Tem a ver com... É uma terapia que vai trabalhar com os reflexos internos e com a medicina tradicional chinesa também. Os pontos são da medicina tradicional chinesa. O que é que faz? São pontos nervosos. E isto tem aqui uma conexão muito gira, porque as pessoas não sabendo isto, vão lá em casa perceber que é tão fácil. Quando eu estou a usar movimentos com um pensamento negativo, que é da ansiedade, e eu estou a fazer movimentos, eu estou a trabalhar a área motora do meu cérebro. E, obviamente, o cérebro vai ter que distribuir a tensão toda que estava ali no pensamento, vai distribuí-la para a área motora. E eu vou fazer a respiração e vou bater aqui.
E depois, 10 vezes. Primeiro o exercício diz, em que nível está a sua ansiedade? De 1 a 10. E a pessoa diz, está a 8. Vou para uma prova. Sim. Está ali alguém a olhar para mim, eu estou desconfortável. 10 vezes a bater aqui. Depois 10 vezes a bater aqui. E depois 10 vezes a bater aqui, sempre com aquele pensamento chato e aborrecido. Depois 10 vezes a bater aqui. Isto é muito engraçado porque é fácil. Sim. 10 vezes a bater. São pontos nervosos da medicina chinesa que libertam e deixam uma letargia no corpo. Deixam o corpo muito mais calmo. Depois de fazer isso, torna a bater aqui 10 vezes. Depois vai aqui, este lado, outra vez 10 vezes. Abre e fecha os olhos, abre e fecha os olhos, que é para quebrar o estado onde a pessoa estava. Continua a bater outra vez nesta mão agora e agora vai olhar para um lado ou para o outro, sem mexer a cabeça, olhar para um lado ou para o outro. Áreas do cérebro estão aqui a ser movimentadas e a libertar a tensão nervosa. Depois, mais curioso, é começar a olhar 360 graus, olhar para os olhos para um lado, olhar os olhos para o outro, sempre com a cabeça direitinha. É uma espécie de EMDR, que é uma terapia também que ajuda a libertar estas tensões. Um dia poderei vir cá falar sobre isso. Senão o tempo era todo só para aí. Depois vai fazer uma coisa muito gira, continua a bater aqui, só que agora vai cantarolar uma música muito engraçada. E começa a cantar, não tirei o pau ao gato não, que são os gatinhos do dedo. Todos os patinhos a beirar. E o que vai acontecer é uma coisa muito curiosa. O cérebro está focado para pensar numa coisa má, porque era a ansiedade, e vai buscar todas as substâncias químicas para dar resposta. O cérebro gosta de congruência. Sim. Para dar resposta para aquela situação má e buscar substâncias que vão, efetivamente, nomeadamente a noradrenalina, para dar resposta concreta. Se eu estou a cantarolar uma coisa engraçada, o cérebro diz, isto não bate certo. Então o que é que eu faço com aqueles pensamentos aborrecidos e que não têm nada a ver? Claro. Vou ter que deitar isto fora. Então a pessoa fica liberta e solta, com a ajuda dos pontos da medicina chinesa, que são estes que eu estou aqui a dizer, que são relaxantes. Ao fim me pergunta, como é que eu estou agora? Mede outra vez, de 1 a 10. Vai estar a 0 ou 1 ou quase nada. Se vier alguma ansiedade, então, volta a repetir tudo. Com predisposição para ir combater o problema. Sim, pelo menos sem ter que usar um fármaco, porque muitas vezes é necessário algum fármaco. E a hipnoterapia também é uma das suas ferramentas, não é? É a ferramenta base do meu protocolo, que eu formei-me em psicologia, mas dediquei-me muito à hipnoterapia por causa da resposta que estas técnicas têm. A hipnose clínica, obviamente, que estamos a falar. E é do conforto do consultório que nós podemos ter um cadeirão para que a pessoa possa abrir o seu cofre e as suas angústias e deixar que num estado ampliado de consciência, isto é giro, é a pessoa estar num estado ampliado de consciência, ou seja, ela tem controle sobre tudo, mas permite-se porque é gostoso, é tranquilo, é sereno. E o nosso cérebro gosta de serenidade. Então, nós aí vamos lá buscar as histórias que estão gravadas na mente inconsciente e libertá-las, levando alguma paz e alguma tranquilidade. Por etapas, porque acredito que a primeira fase seja procurar ajuda, não é? É essa mesmo, Jorge Gabriel, é procurar ajuda. Ninguém é ajudado. Ter o reconhecimento, não é? Perceber até que ponto é que está o meu problema. Até que ponto eu preciso de resolver. Se a pessoa não parar para pensar que tem um problema, ela vai empurrando e quando estiver muito grave, vai ao médico e aí já o fármaco tem que ser em grande quantidade. Procrastinar, eu acho que é assim que se diz. É empurrar o problema, não é? Para a frente. É, por aí. Rosa Basto começa a viver agora tudo o que precisa de saber para lidar com a ansiedade. É onde pode colher também mais informações sobre esta breve conversa que aqui tivemos e quem sabe no futuro a Rosa não virá cá mais uma vez para conversar. Muito gosto, Rosa. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia para si. Obrigado. Hoje é um dia